Para a glória de Yahushua, estamos iniciando hoje mais uma reunião abençoada na sua presença. Eu vou fazer isso aqui até usando o sistema melhor aqui, de colocação de conectar o fone de ouvido aqui é melhor porque dá um som melhor. Não é isso? É isso aí. Vamos prestar atenção no que nós estamos fazendo, vai dar tudo certo. Aqui. Tudo bem? Então vamos abrir as escrituras em 1 Yahuhanan, capítulo 4, versículo 1 a 6. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. A reunião que nós estamos iniciando aqui, dia 13 do mês 12 de 2014. Você ainda é o nosso convidado. Através do Skype, hora final 1, você pode participar conosco. Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos vêm de Yahu Urhi. Porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. É um fato comprovado, né? Muitos falsos profetas têm surgido no mundo, as mais variadas formas de agir. Uns até de maneira extravagante dizem até que é o próprio Messias e por aí afora. Nisto conheceis o espírito de Yahu da seguinte maneira: todo espírito que confessa que Yahushua, Mehushai, veio em carne, é de Yahu. Ora, se ele veio em carne, derramou seu sangue por nós, pelos nossos pecados. Quem não crê que ele veio em carne, inclusive os modernistas, negam o sacrifício, negam o derramamento do sangue e, consequentemente, assumem a condenação ao inferno. Nisto conhecemos o espírito de Yahu. Todo espírito que confessa que Yahushua, Mehushai, veio em carne é de Yahu. Mas todo espírito que não confessa a Yahushua não é de Yahu. Este é o espírito do antimessias, do qual já ouvistes que há de vir e agora já está no mundo. Felizes vós sois de Yahu Elohim e já os vencestes, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Yahu, e quem conhece a Yahu nos ouve, mas aquele que não é de Yahu não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Não há por que errar, não é mesmo? Está bem claro, bem explícito aqui, bem explicado quem é quem nessa história. E nós vamos extrair o versículo 4 para a nossa meditação, o tema: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Vamos falar sobre isso hoje. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos sinceramente pelo Teu Espírito que habita em nós e nos ensina todas as coisas, e nos enche de alegria ao sabermos que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Que há uma predominância, uma força invencível dentro de nós, porque o próprio Criador do mundo, o próprio Criador do universo habita em nós através do seu Espírito. Que toda mentira seja agora destruída na nossa vida. Todo espírito do erro, todo espírito de religiosidade falsa. Amém. Não. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Bom, a pergunta que eu faço para nós, para todos nós, nesta oportunidade é a seguinte: Ele está em nós? Você tem certeza que Ele habita dentro de você? Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 13, 1 ou 2 Coríntios, deixa eu confirmar aqui.
maior é o que está em nós. É 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Yahushua, meu Yahushua, está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Espero, porém, versículo 6, que entendereis que nós não somos reprovados. A esperança de que nós não somos reprovados, que tenhamos essa consciência de que Ele habita em nós. 1 Coríntios 3,16. Vamos fazer uma contextualização aqui. 3,16. Não sabeis vós que sois santuário de Yahuwah e que o Espírito de Yahuwah habita em vós? Romanos 8,9. Vamos caminhar um pouco aqui pelas Escrituras, Romanos 8,9. Assunto maravilhoso, muito sério e altamente edificante. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Kadosh, o Santo, puro, Ruach HaKodesh, Ruha, Ulim, né? O Espírito Consolador amado, Espírito da verdade. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Yahuwah habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Yahushua, esse tal não é dele. Olha bem, se alguém não tem o Espírito de Yahushua, conhecido como Jesus Cristo, tradicionalmente conhecido como Jesus Cristo, se alguém não tem o Espírito da verdade dentro dele, não pertence. Não adianta você forçar a situação. Querer afirmar-se, auto-justificar-se, auto-afirmar-se em cima de um fundamento falso. Não vai dar certo. Por isso que lá em 2 Coríntios 13, nos exorta o quê? A examinarmos a nós mesmos se realmente estamos na fé. Nós temos que ter essa consciência, essa certeza dentro de nós. Agora você pode virar o pescoço, virar de cabeça para baixo, estudar teologia, ser professor de hebraico, ser tudo que você pensar, PhD, ser doutor em divindade, entre aspas e tudo mais, se o Espírito da verdade, Consolador amado, não lhe trouxer essas convicções, sabe quando você vai tê-las em seu coração? Sabe quando que você vai ter essa certeza no seu coração, se o Espírito da verdade não lhe falar? Nunca. Porque Ele é que traz. Eu às vezes pareço um pouco, vamos dizer assim, severo nas minhas maneiras de falar, né? Mas eu acho que todo pregador, todo aquele que se propõe a ensinar as Escrituras sem reconhecer a participação ativa do Espírito da verdade, para mim é maluco, débil mental. Está possuído de algum demônio de engano e faz parte da família do anti-Messias. É o espírito do anti-Messias, é o espírito da pura religiosidade, só capa. Mas não sai de dentro dele aquela fonte de água viva. As Escrituras afirmam, e aquele que crê em Yahushua, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então examinemos-nos a nós mesmos, façamos um exame, um autoexame, para concluirmos se estamos ou não estamos dele, somos ou não somos dele. Uma coisa que muito me chama a atenção, eu não sou crítico, mas observador, e sou um cidadão reciclado, portanto não estou aqui para jogar pedra em A, B ou C,
Mas eu vejo uns caras aí falando das escrituras, mas sem a mínima noção de santidade, de kadosh, de pureza. E obediência à palavra. Enganando-se a si mesmo. Estão procurando um comportamento de vida em cima de um falso fundamento. Não tem o Espírito da verdade dentro deles. E, portanto, seu compromisso é o quê? Externo, exterior, visível, aparência. E a Yoshua diz que o reino dos céus não vem com visível aparência. Ele é espiritual, ele vem de dentro de nós. Agora paremos para pensar na segunda parte dessa mensagem. O Criador do mundo, o Criador do universo, mora dentro de nós. Essas coisinhas todas que tentam nos intimidar, enfraquecer, assustar, para que a pessoa... Estou pensando aqui nas palavras certas para responder. Coisas que querem desanimar, até mesmo com fortes insinuações maldosas. Ah, você não vai conseguir, tal, isso é muito difícil. É hora de você dar um nocaute no focinho de Satanás. E saber de uma vez por todas que aquele que está dentro de você é maior do que quaisquer circunstâncias em todo o mundo, em toda a terra. Agora vamos para a terceira parte dessa mensagem. É o seguinte: nós fizemos essa introdução, falamos que o Criador do Universo habita em nós. Agora pensemos aí no seguinte: aquele que habita em nós é maior do que aquele que habita no mundo, mas em todos os sentidos. Às vezes nós enfrentamos uma determinada situação de adversidade na vida e achamos que aquele que está em nós é maior do que aquele problema. Tudo bem. Mas nos esquecemos que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, a nosso favor contra tudo aquilo que é depressivo, estressivo, né? A pessoa está dizendo que sofre de estresse, depressão, isso, aquilo outro. Maior é o que está em você do que depressão, do que estresse, do que síndrome do pânico, qualquer coisa parecida. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E vamos falar agora de um outro tópico dentro dessa mensagem, que é para sempre, sem prazo de validade. A introdução, maior que está em nós do que está no mundo, né? Agora vamos falar mais um tópico dentro dessa mensagem. Maravilhoso. Prazo de validade. Tem muita gente que acha que as coisas do Altíssimo têm certo prazo de validade. De manhã, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Meio-dia já começa. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aí depois das 4, será que maior que está em nós do que aquele que está no mundo? Não tem prazo de validade, não. Precisamos ter a consciência permanente, como também precisamos ter a consciência da vinda do nosso Salvador amado de forma o quê? Permanente. Seria o mesmo então, se duvidarmos, tivesse um período válido e outro não, e duvidarmos e não estarmos preparados para a vinda do nosso Salvador amado. Porque se você está crendo até ao meio-dia que ele vem, ou ele virá, está em mim, todo poderoso. Depois você começa a decrescer nessa expectativa de fé, significa aquele período dali para frente você não está apto como deveria estar. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Vamos para
Mais um tópico, podemos ser, acho que é a quinta parte, né? Maior que está em nós, que vamos para... Quem falou, quem prometeu, quem disse essas verdades? Quem disse essas verdades? Não foi um babaquara qualquer, não. Não foi um João ninguém, não. Não foi Pedro, Maria, Benedito, Joaquim, João, não. Quem falou, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, foi o Espírito de Yahweh Todo-Poderoso. O próprio Criador é que nos garante esta palavra. E nós extraímos de dentro das Escrituras Sagradas aquilo que é autêntico, aquilo que é verdadeiro, original, a nascente escritural. E essa palavra que está prosperando dentro de nós é uma prova incontestável de que Ele realmente mandou escrever este texto das Escrituras, senão não haveria essa prosperidade conforme o profeta Isaías, né, Yeshua e Yahweh. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo para que foi designado. 55, verso 11. Maior, portanto, é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E para concluir, é dizer o seguinte: para mim, principalmente para mim, quando eu prego primeiramente para mim. Para todos nós, para todos que me assistem em todo o mundo, em toda a terra. Vou usar aqui uma expressão um pouco forte, né? Às vezes alguns epítetos que parecem meio severos, mas nós precisamos de uma vez por todas tomar vergonha na cara, tomar vergonha na cara e colocarmos em prática essas verdades incomparáveis. Se você que me assiste agora ouve uma mensagem como essa e depois ainda continua vivendo uma vida de fracassos, me desculpe, mas merece um diploma de quê? Eu nem vou falar, vou deixar por sua conta. Não é mesmo? Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então nós temos a obrigação de deixar que ele prevaleça atrás. Mas no mundo é dificuldade. Então, a Bíblia diz lá em Al-Hanan 16:33, mal interpretado pela maioria. No mundo você está sujeito às aflições, mas tenha bom ânimo, ou tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ali não diz, no mundo você vai viver aflito, atravessar os dias todos de aflição e vai morrer em clima de aflição. Isso é burrice. Isso é prova de burrice mesmo, de ignorância espiritual. Vamos chamar de ignorância espiritual, né? Fica melhor, né? Do que burrice. Apagando. Ignorância espiritual. Espiritual com letra minúscula, viu? Bem claro aí. Porque o Espírito da verdade é sabedoria. Ele age de uma maneira multiforme dentro de nós. E ele nos convence, nos rejuvenesce, nos faz sentir o vigor. Lá em 1 Al-Hanan, capítulo 1, versículo 4, diz que essas coisas vos escrevi para que a vossa alegria seja o quê? Completa. Completa. Satanás tem usado muitos pregadores, entre aspas, tem usado muitos, não é poucos não, tem usado vários pregadores, passar para as pessoas o seguinte, que você vai viver aqui nessa vida, mas não vai conseguir total vitória, ser sempre mais do que vencedor, e por aí afora. Infelizmente, burrice pega, vou dizer, corrigindo, né? Ignorância pega. E as pessoas aceitam, tomam aquilo como modelo de vida. Eu já contei aqui o fato da Hannah Smith, na experiência dela, vocês já leram? A Hannah Smith foi pregar a palavra de determinado cidadão, ele olhou para ela e falou, você com essa cara aí, essa cara sua aí, você parece que tem uma dor de cabeça permanente.
Ela saiu dali, chorou amargamente aos pés do Altíssimo. Teve uma experiência marcante com o Espírito Santo, escreveu um livro intitulado Segredo de uma Vida Feliz. Vendeu mais de 100 mil exemplares, tornou-se um best-seller. Então, como é que é? Um defunto pode salvar outro. Tem jeito? Como é que você está se sentindo derrotado e vai ajudar alguém que está no fracasso? Lá em Cafos, o que diz? Prometendo liberdade quando eles mesmos são o quê? Escravos da corrupção. Se a pessoa ainda é escrava, se não tem consciência de que maior é aquele que está nele do que aquele que está no mundo, vai sair para perder. Vai sair para o campo de batalha já derrotado. Mas se ele tem consciência de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, ele vai ter a consciência também que a vitória não é nossa, num bom sentido. Ela já foi dada por aquele que nos amou, que nos tornou o quê? Mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8, 37. Então, se ele nos capacitou, nós já vamos entrar numa guerra que já foi vencida, uma guerra que já foi ganha pelo nosso Salvador numa madeiro, quando ele disse, tudo está terminado, tudo está concluído, tetelestai, tudo está acabado. Esta palavra eu espero que predomine verdadeiramente em nós, maior o que está em nós do que aquele que está no mundo.